Oi, gente, iniciando agora mais uma edição do seu Podcast Agro. Aqui no estúdio, um engenheiro agrônomo que é proprietário de uma empresa que presta assessoria e assistência técnica e venda de produtos agropecuários. Eu estou falando do engenheiro agrônomo Leonardo Lima. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, Jussara. É um prazer estar aqui com vocês e espero contribuir de alguma forma aí para a informação dentro do agro, né? Maravilha! E a empresa de vocês aí presta essa assessoria, né? E eu vi aí que tem um diferencial, que é o planejamento que vocês fazem desde o início, né? Quando o interessado deseja adquirir uma área, como também desde o planejamento, a assessoria, assistência técnica. Me conta aí a importância de fazer esse planejamento. Bom, Jussara, atendendo já produtores rurais há algum tempo e interessados, né, empresários que investem no setor do agro e observando essa demanda crescente, nós entendemos que é importante o acompanhamento do produtor desde a escolha dessa propriedade, né, o auxílio dele, desde a escolha da área, a identificação de aptidão dessa área, regularização, planejamento e execução dessa atividade em campo. Porque o planejamento é a base do produtor para os próximos anos, né, para uma vida de produção que ele vai ter, para a saúde da propriedade, da empresa rural que ele tem. Então nós entendemos que o planejamento é uma das partes chaves aí para o sucesso de um empreendimento desse na parte rural, que funciona como uma empresa talvez até um pouco mais complexa do que uma empresa na parte urbana, né? Porque a gente depende de outros fatores que não estão atrelados só a essa etapa. Então, o planejamento, desde a escolha da área, a identificação de potencialidade dessa propriedade, é importante porque auxilia na tomada de decisão e minimiza erros ao longo do processo produtivo. Certo, e esse planejamento, adquirindo essa área, vocês auxiliam de como esse produtor, esse agricultor vai se portar durante todo o processo produtivo. E aí vem a questão burocrática, com documentação, vem a questão de estudo do solo, que aqui em Roraima a gente tem aí uma grande região de lavrado, temos uma área também de mata, que é mais para o sul do estado, né? Então, cada tipo de produção demanda uma análise específica do solo? Como é que funciona isso? Essa parte de aptidão que você colocou das áreas, ela é uma das partes importantes do planejamento, né? Ela não é a chave, mas ela é uma das que atrelam aí ao processo produtivo, né? Conhecer a diversidade de solos que o produtor tem dentro da propriedade e identificar qual é a condição que ela se encontra, né, naquele determinado momento e corrigir as deficiências em função daquela cultura específica que vai ser implantada ou daquela atividade que vai ser executada ali na área. Então, a análise de solo serve como uma ferramenta a mais para o produtor estar balizando o processo produtivo dele. Então, se determina algumas áreas, né, falando de diversidade, mesmo que a gente tenha os biomas aí de lavrado, de mata, a gente tem uma diversidade de solos dentro de cada um desses biomas, né? Roraima possui uma diversidade muito grande de solos, né? Então, cada um desses solos tem uma propriedade específica, né? Características químicas e físicas que a gente identifica através de uma análise mais precisa em campo. Então, de maneira mais simplória, esse material pode ser coletado, né, dentro dessas áreas que vão ser utilizadas para a produção, enviadas para um laboratório que faz análise química e física desse material, e a gente consegue ter parâmetros para auxiliar ele nas partes de correção, de manejo, de disponibilidade de nutrientes que a cultura vai exigir durante o ciclo produtivo dela até o final, né? E manter essa área produtiva por mais tempo, né? Seja com a cultura principal ou culturas alternativas em sucessão que vai acontecendo. Então, a nossa equipe hoje trabalha localizar lá dentro da propriedade, identificou-se uma área com aptidão, coletamos esse material em profundidades diversas, isso vai depender da característica do local e das culturas que vão ser implantadas. Enviamos esse material já identificado para um laboratório, ele vai fazer a análise, estabelecer parâmetros, e com esses parâmetros em mãos a gente consegue fazer análises conjuntas desses dados e fornecer informações mais precisas para o produtor. Então não é só chegar e plantar ou só chegar a mecanizar, derrubar, né? Uma das etapas é essa, mas seguindo com informações técnicas, o produtor consegue minimizar excessos e subdosagens aí dentro dessa área.
E esse planejamento e esse acompanhamento com um profissional, né, um técnico, um profissional experiente, evita aí até um transtorno futuro na plantação, né? Porque se você for um leigo ali que vai plantar sem nenhum conhecimento, sem fazer essa análise, que é muito importante, o simples fato de plantar pode, inclusive, prejudicar todo o plantio, é isso? Pode, ele tem uma interferência direta, né? Quando a gente não leva em consideração esses parâmetros, a gente tem uma chance muito maior de errar dentro do ciclo produtivo, né? E aí eu falo chance de errar, mas de uma maneira conjunta, né? Porque o produtor está ali, o técnico está auxiliando ele. É um trabalho em conjunto. Muitas vezes o produtor tem um conhecimento de campo bem mais elevado do que ele tem vivência, né? E isso conta muito para a parte produtiva também, né? Mas levar em consideração esses critérios evita perdas acentuadas aí, que é de maneira direta financeira para o produtor. A gente sabe que a nossa janela de plantio aqui é curta, né? Então, se a gente errar dentro dessa janela, a gente só vai conseguir corrigir isso posteriormente, no próximo ano produtivo, ou com um custo muito maior do que seria se ele conseguisse fazer isso desde o início. Vocês também trabalham com essa parte de treinar o próprio produtor, né, a lidar com o plantio. Como é que funciona essa parte de procurar ensinar a melhor forma de atuar dentro do campo? Hoje nós atuamos também na parte técnica, né, fornecendo cursos, treinamentos para produtores, estudantes, via instituições que trabalham também com esse formato. O que a gente puder agregar de informação, de técnica dentro da parte produtiva, a gente está ali para auxiliar também. O produtor já vem com uma bagagem muito grande, né? Então, a maioria dos produtores que trabalham na parte de grãos, pecuária, hortaliças, já tem um conhecimento avançado de campo. Então, a gente está ali para auxiliar, para construir conhecimento junto. Então, a gente pode levar algum parâmetro técnico, alguma novidade, alguma tecnologia nova que pode ser aplicada dentro da propriedade, que vai dar eficiência maior ao processo produtivo dele. E em relação à linha de crédito, eu vi também que vocês auxiliam nesse processo, né? Vamos supor que tem alguém que queira, ali tem uma terra, mas não sabe por onde começar, não sabe o que produzir, não tem o recurso necessário para iniciar esse segmento, né, empreender com agronegócio. Então, vocês prestam esse tipo de assessoria também, e aí vem a questão da análise, né, dando suporte, e também essa questão do crédito. Hoje em dia, para conseguir um crédito rural, há muita dificuldade, há muita burocracia. Hoje as coisas estão mais fáceis para quem quer empreender nessa área. A obtenção de crédito, a gente diz que ela é um pouco variável, né? Ela é variável de acordo com a condição que a propriedade se encontra, o produtor se encontra de uma forma documental, né? O que a gente consegue embasar isso para fornecer informações para o banco que subsidiem esse aporte financeiro que ele vai dar para o produtor, né? Hoje o produtor precisa estar minimamente documentado, né? A gente sabe que instituições financeiras, mesmo num estado como o nosso, que ainda vem crescendo na parte de regularização fundiária, mas o banco ele tem uma série de normativas que precisam ser seguidas. Então, um conjunto de documentos é exigido e o produtor precisa estar preparado para isso, para obtenção de crédito, né? Hoje a gente tem linhas diversas atuando em vários segmentos da cadeia produtiva do agronegócio. Então, temos linha específica para pecuária, custeio para grãos, né? Parte de estruturação da propriedade, estruturação de projetos novos dentro da propriedade, mas desde que o produtor tenha vamos dizer assim, uma saúde financeira, que consiga apresentar isso de forma clara para a instituição financiadora e que ele tenha o mínimo de documentação exigido também que essa instituição solicita do produtor, né? Então, o nosso trabalho é reunir essa documentação, confeccionar um projeto em parceria com o produtor que mostre a viabilidade desse empreendimento para a instituição financeira, mostre que o produtor tem uma saúde financeira, que tem uma boa gestão desse recurso, porque ele precisa entender também que não está fornecendo crédito para alguém que não consegue gerir esse valor e transparecer isso, né? Deixar isso de forma clara para o banco, que ele possa aportar esse valor e auxiliar o produtor nessa parte. Então, acho que hoje o grande gargalo para essa obtenção de crédito não é nem a disponibilidade do crédito, é o produtor estar minimamente regular nos quesitos documentais e conseguir mostrar isso através de números, né, de um projeto e de controle mesmo da propriedade da empresa, que ele tem uma saúde financeira que comporta aquela operação que ele está fazendo.
Então, hoje não tem muito espaço mais para amadorismo dentro do agro, né? O agro funciona de uma maneira muito precisa, com custos elevados de produção, com riscos que a gente tem de variação aí de condições climáticas. Então, o produtor tem que estar atento a isso junto com todo o aspecto de gestão da propriedade, né? Pagamentos em dia, documentação em dia, movimentações financeiras que mostrem essa saúde também da empresa rural. E por isso é importante esse acompanhamento, essa assessoria que vai dar ali o suporte necessário, né, para todo esse processo, como você explicou, desde a aquisição da terra, a questões burocráticas como documentação, crédito rural e também assessoria em relação ao plantio e durante todo o processo de produção, colheita, enfim, vocês estão em todas as fases que o produtor precisa. Hoje nós trabalhamos nesse formato, né, agregando outros profissionais dentro do grupo, para que a gente possa dar essa segurança maior para toda a operação, né? E isso mostra uma firmeza maior para os produtores, né, que têm a confiança de estar dentro de um grupo que possui profissionais capacitados para aquilo, atuando em toda a cadeia dele e centraliza também a gestão da propriedade. Então é importante que o produtor tenha centralizado ali, né? Ele vai precisar de documentação, ele vai acessar a mesma empresa. Ele vai precisar de uma análise de solo, ele está trabalhando com a mesma empresa. Ele precisa adquirir algum insumo, ele está com a mesma empresa. Ele quer ampliar a área produtiva dele, ele está com a mesma empresa. Não precisa lidar com várias empresas ao mesmo tempo, e um e outro, e um documento que se vai no meio dessa tramitação. Então, a gente centralizando isso no grupo, nós entendemos que esse formato de trabalho facilita muito. Então, um grupo de investidor que vem, ele sente também uma segurança muito maior em trabalhar com uma empresa que está estruturada, né? Possui uma abrangência maior, uma abrangência jurídica, uma abrangência contábil, um corpo de gestão, um corpo técnico que vai acompanhar ele. E isso também dá segurança para a agência financiadora, né? No caso de crédito, de estruturação de crédito, ele tem um acompanhamento desde o início até o final do ciclo dele, que dá uma segurança maior para quem está fornecendo esse subsídio para o produtor estar trabalhando. Tem com relação aos produtos agropecuários, né? Hoje, Roraima tem um potencial imenso para todas as áreas, né? Pecuária, grãos, hortifruti, enfim, piscicultura, né? Então, vocês fornecem produtos para todos os segmentos? Como é que funciona isso? Ao longo do tempo, nós entendemos que nós precisávamos fechar uma cadeia de atenção ao produtor, de assistência ao produtor, né? A gente tinha uma dificuldade grande de estar fazendo recomendações específicas e o produtor não conseguir adquirir esses insumos para fazer o controle. Então, nós começamos a entender que precisávamos de algo a mais para atender essa necessidade do produtor. Então, hoje a gente lida no planejamento até o fornecimento desses insumos para o produtor. São insumos básicos e insumos um pouco mais técnicos ali para os fins específicos que ele tem ali dentro da propriedade, né? Então, é um mercado que está aberto para a gente trabalhar. Nós temos o cliente que já está conosco desde a ponta, desde a aquisição da área, então nada mais interessante para todas as partes que a gente consiga atender todas as necessidades dele. Então, documental, jurídica, contábil, assistência e lá na frente os produtos dele. E também a parte de comercialização lá no final. Então, nós temos um campo específico dentro do grupo que trabalha com essa parte de viabilidade também da produção. Comercialização, exportação, classificação desse material. Maravilha, muito interessante esse pós também, né? O pós-produção. E você já foi professor universitário daqui em Roraima já há algum tempo, né? E eu queria que você me desse uma opinião, me falasse sua opinião sobre a perspectiva do agronegócio aqui no estado de Roraima e os desafios, né? A gente vê muitos jovens saindo da universidade, sabendo que a gente tem um grande potencial para o agronegócio. Como você vê as perspectivas de futuro e os desafios daqui para frente? Estou em Roraima desde 2009, né? Final de 2009, terminei a graduação no estado, comecei a trabalhar, fiz mestrado na área e comecei a atuar nessa parte tanto de extensão rural, assistindo o produtor em algumas cadeias específicas, e depois entrei para a docência em instituições privadas, né, de ensino. Eu sempre falo para os alunos, né, que esse ano eu já não estou mais dentro da docência, né? A partir do próximo ano não sei como é que vai ficar, mas nesse ano em específico eu dei uma recuada na parte da docência, mas hoje eu atendo produtores que foram meus alunos lá atrás. Então o futuro do agronegócio do estado está atrelado a essa produção que já vem passando de pai para filho, já tem essa transição. Hoje a moçada já está bem mais interessada no agro, porque o agro
tem esse crescimento exponencial, tem essa parte tecnológica dentro, tem toda uma parte de comércio, de gestão hoje que já envolve um pouco mais a juventude aí que está saindo da faculdade. Eu vejo com bons olhos porque há 9, 10 anos atrás do agronegócio no estado ele tinha uma abrangência muito menor do que ele tem hoje, uma ascensão, conforme o tempo veio passando, a gente teve muito grande, né? A evolução do agronegócio veio de maneira bem acelerada para nós. E junto com isso vem toda a tecnificação, toda a tecnologia que veio já, que vem embutindo dentro do agronegócio constantemente. E essa moçada já vem mais preparada para essa parte, né? E já vem enxergando o potencial do agronegócio para a vida profissional deles. Então a gente tem algumas instituições de ensino superior que já estão formando, que já vem há algum tempo formando, instituição federal, estadual, e temos algumas privadas aí que já formam profissionais para essa área. Então eu vejo com bons olhos, acredito que os profissionais têm que focar, hoje em dia, conhecer muito do básico e conhecer alguma coisa bem aprofundada nessa parte de tecnologia, agricultura de precisão, parte de maquinário, levantamento de área, mapeamento, isso é bem interessante. Parte de biológicos hoje, que é uma parte que está despontando muito, fertilidade, parte de defensivos, então e está atento a essas culturas que estão sendo inseridas no estado, né? O GG-Lean vem com uma crescente no estado, já tem alguns anos que está sendo feito testes aí, e a partir esse ano já teve áreas comerciais, próximo ano eu acredito que vai ter uma expansão boa. Nós temos aí uma perspectiva futura de expansão de comércio para comercialização via Guiana. Então temos todo um cenário que vem se desenhando ao longo dos anos aí para que o agronegócio cresça cada vez mais dentro do estado, né? Temos questões políticas que esbarram aí no crescimento de um lado ou de outro, mas o agronegócio vem passando por cima disso, né, pelo ladinho e vai indo, e até agora a gente não teve recuo, né? Então acredito que tem uma perspectiva muito boa para o agro dentro do estado, e os jovens hoje têm que estar vindo com gás para abraçar essa causa aí também, né? A gente sabe que o estado tem poucas indústrias, né? A parte de beneficiamento ainda é bem carente. Então o agronegócio junto com comércio e serviço está sendo com os grandes pilares da economia do estado aí. E falando do potencial de Roraima, estão sendo feitos alguns experimentos com o gergelim, né? Eu queria que você explicasse qual a expectativa para esse tipo de plantio. Ele pode acontecer no intervalo de outro tipo de plantação? Como é que funciona essa questão com o gergelim? Bom, o gergelim ele veio como uma alternativa para a cultura safrinha por conta da rusticidade, da menor exigência dele em condição pluviométrica, e em função do menor custo de plantio do que uma cultura tradicional de safrinha, que seria o milho, por exemplo. Então ela veio como uma alternativa a mais para o produtor estar trabalhando de acordo com a demanda de mercado e o que ele vai observando de condição climática que a gente vai ter durante aquele ano de safra. Nos últimos anos que a gente teve efeito Laninha, a gente conseguiu ter condições pluviométricas para trabalhar com culturas safrinhas de maneira mais satisfatória. Esse ano que a gente já tem um efeito do El Niño, encurta um pouco o período chuvoso, a gente já tem uma menor disponibilidade de água no período que seria da cultura safrinha estar se desenvolvendo, e isso pode ter ser um risco para o produtor financeiro, porque ele está investindo numa cultura a mais dentro de uma janela de plantio que é muito curta, e ele pode ter alguma questão aí financeira lá no final. Mas se a gente tiver condições, ela surge como uma alternativa porque tem uma alta demanda dentro do mercado. É uma cultura que vem crescendo. A gente teve crescimentos exponenciais nas áreas aí do Pará, Tocantins, alguns outros estados produtores, Mato Grosso hoje que é o maior produtor. Tem um comércio, tem uma demanda pelo mercado internacional muito grande, né? O mercado asiático absorve hoje quase que a totalidade da produção. Então é uma cultura que tem um valor agregado também na comercialização. E aí, atrelada a todos esses fatores, ela surge como uma opção interessante para essas nossas condições e que pode ser utilizada aqui nas áreas. Já vem sendo plantada de maneira de menor escala, em algumas propriedades, mas esse ano a gente já teve áreas bem exponenciais dentro do estado, né? A gente teve uma condição pluviométrica também não foi satisfatória para a cultura, mas teve áreas que tiveram uma produção, estão com avaliação de produção muito boa.
E esse gergelim produzido, ele é comprado? Como é que funciona esse escoamento do plantio do gergelim daqui? Quando se fomentou a cadeia do gergelim, né, iniciou-se essa busca por culturas que sejam alternativas. Algumas empresas que já trabalham na comercialização desse material entraram no estado para fazer um aporte e garantir essa operação para o produtor. Então, o produtor está plantando com a garantia de que essa produção vai já ter um destino, né? Então, essas empresas entram com a parte de... A exceção, eles vendem a semente para o produtor, ele planta e no final essa produção já é comprada pela empresa, classifica e vai para o mercado internacional para exportação. Então é aí mais uma, né, das produções do estado que podem aí ter um grande potencial aí de exportação, de produção, e isso só faz com que o nosso estado cresça, né, economicamente e também gerando empregos e renda aqui para a nossa população. É uma cultura a mais que está aí dentro da janela, que permite o produtor estar trabalhando o maior tempo dentro da propriedade, estar empregando uma mão de obra, estar utilizando o mercado local para adquirir insumos, está utilizando o mercado local para adquirir maquinário, peças, né, fomentando o comércio, injetando dinheiro. Então, é uma alternativa a mais para se produzir e que gera benefício para o estado inteiro, tanto para o produtor quanto para quem está no entorno absorvendo isso também, né? Então, por isso que é importante esse planejamento que a gente falou lá no início, né? De todo esse processo, né? Essa questão de buscar alternativas no plantio quando, né, tem o clima que está favorecendo ali no momento. Então, ter essa assessoria, né, para esse tipo de planejamento é muito importante, né? O produtor, ele está o tempo inteiro sob risco de vários fatores, né? Climático, variação de preço de mercado, a disponibilidade de material genético, disponibilidade de insumos para plantio. Então, essa parte de planejamento, já desde o início do ciclo produtivo, ele é importante porque garante que ele seja feito até o final, né? Então, respeitadas as condições e tendo condições adequadas, principalmente climáticas, a gente tem uma produção o ano inteiro ou por vários anos dentro da propriedade de maneira sustentável, né? E aí eu falo sustentável de maneira financeira também. Não sustentável só do ponto de vista ambiental, mas que dê saúde para o produtor continuar na atividade, empregando mão de obra, gerando renda dentro do mercado regional e também fora daqui, né? Maravilha, Leonardo, queria agradecer a sua participação aqui no nosso podcast e deixar aqui o canal aberto sempre que quiser retornar, dando explicações pra gente sobre como é que tá essa assessoria de novos projetos, novos serviços. A gente tá aqui de portas abertas para nova conversa. Eu que agradeço o contato, a disponibilidade, né, a oportunidade de estar aqui gerando informações, né, combatendo a desinformação que a gente tem constantemente no agro, desmistificando alguns quesitos aí. E sigo na disponibilidade de vocês aí para oportunidades futuras. Muito obrigada mais uma vez. E o nosso podcast fica por aqui. Te convido a acessar o nosso canal do Instagram, o seu podcast agro _oficial. E todas as nossas edições dos nossos programas estão no canal do YouTube. Até a próxima!